Amém? Paz do Senhor seja com todos. Vamos de novo para mim ficar mais tranquilo. Paz do Senhor seja com todos. Agora vocês estão comigo. Eu quero que você abra sua Bíblia e deixe ela aberta aí. Eu quero te cumprimentar esta noite. Eu quero que você abra em Lucas e deixe ela aberta aí, te cumprimentar. A você que não me conhece, talvez você esteja nos visitando aqui esta noite. Eu sou o Mateus e eu quero com muito carinho expor as Escrituras ao seu coração aqui esta noite. De alguma maneira, o Espírito Santo nos conduziu a estar aqui esta noite e nós podemos receber a graça e a misericórdia de Jesus. Depois de um louvor como esse, onde nós podemos ver que temos o livre acesso ao Pai, nós podemos fechar os nossos olhos e nos conduzir em oração para que o Espírito Santo tome conta deste momento. Vocês estão comigo? Espírito Santo de Deus, muito obrigado, ó meu Pai, pela Tua presença marcante neste lugar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, ó meu Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui esta noite. Muito obrigado, ó Espírito Santo, porque o Senhor é quem faz esta grande obra de nos aproximarmos de Deus, de poder sentir a presença de Deus, de poder ouvir a voz do Criador. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio. Trabalha em nossos corações, na nossa mente, nas nossas emoções, para que a gente consiga acessar, ó meu Pai, a Tua presença, de uma maneira, meu Pai, que a gente não consiga mais esquecer desta noite. Em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos falar sobre os portais que estão sendo abertos, quando Deus, através da pessoa do Espírito Santo, e Jesus Cristo visitou as casas de pessoas comuns como eu e você. E esses 12 portais que nós estamos trabalhando, chegou nenhum e coube e colocaram a minha graça de falar sobre Zaqueu. E talvez todos que estão aqui, de alguma maneira, já ouviu falar sobre Zaqueu na sua vida. Quem vem à escola dominical, por exemplo, é uma história contada rotineiramente, se assim posso dizer, mas todas as fases, a história de Zaqueu se faz presente. E na história de Zaqueu nós vemos que há salvação, que há arrependimento, que há transformação de vida. Talvez se você nos visita aqui esta noite e não ouviu em detalhes essa história, você já a conhece pelo um cantor que compôs a música, o Sr. Regis Danese, e dizia: entra na minha casa, mexe com, sara todas. Então, de alguma maneira, Zaqueu já faz parte da sua vida. E as canções têm esse poder de trazer a nossa memória e nos ajuda a gravar. Mas eu quero te dizer algo importante. Se você está aqui, você está diante de um fato consumado. Sabe, nós temos livre acesso ao Pai, porque existe um fato consumado na história. Jesus não é uma hipótese que eu estou contando para você aqui esta noite. Jesus é uma realidade. Eu só estou expondo uma história. Pessoas como Zaqueu acreditou em uma promessa. Mas eu e você acreditamos sim numa promessa, mas muito dela já está cumprida. E nós podemos recebê-la e aceitá-la porque nós já conhecemos a história. Um tal doutor muito inteligente, Gamaliel, quando aquelas pessoas queriam apagar o nome de Jesus da história, ele disse: olha, não vá lutar contra esse tipo de pessoas, porque e se Jesus for uma realidade, talvez vocês possam estar lutando contra o próprio Deus. E o que eu te chamo a sua atenção é que você não está aqui por um acaso. E talvez você não precise lutar contra o próprio Deus. Que esta noite, a sensibilidade dos nossos corações consiga receber a presença
do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Assim como na música diz, faz um milagre em mim. Todos nós precisamos de um milagre. E durante essa narrativa e a exposição das Escrituras desse fato que aconteceu, nós podemos ser impactados. E entender porque todos os domingos nós estamos aqui, clamando a Deus para que um portal eterno do céu seja aberto. E que haja cura, transformação, libertação, salvação em nossas casas. A epígrafo de Lucas 19, na versão revista e corrigida, vai dizer assim: Jesus leva salvação à casa de Zaqueu. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 19, eu vou ler na versão NAA, se você quiser também pode acompanhar. E lembrar que quando se abre um portal de salvação, nós estamos vendo a cruz vindo ao nosso encontro. Este sacrifício que foi demonstrado aqui, num momento de louvor, numa encenação. Quando nós falamos de salvação, nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Jesus. Porque Jesus Cristo é quem nos fornece gratuitamente, por seu amor, por sua misericórdia, a salvação. E Ele sempre estará à procura de um coração disponível, disposto a um arrependimento sincero. Abra seu coração esta noite e receba desta palavra. O portal é a casa de Zaqueu. E eu deixei um tema para nossa mensagem aqui, que é salvação é direito de todos. Lucas 19, a partir do versículo 1, vamos acompanhando, por favor. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Glória a Deus. Zaqueu não era a pessoa mais popular naquele momento. Zaqueu, a Bíblia está nos contando que era um chefe dos publicanos. E os publicanos eram os cobradores de impostos. A Bíblia enfatiza que ele era rico. Ele não era apenas um cobrador, mas ele era o chefe dos cobradores de impostos. E as pessoas ali, os judeus, não gostavam da atitude dele, não somente pela cobrança do imposto, mas também porque ele estava servindo não a nação de Israel, mas ele estava servindo a nação que estava dominando sobre o povo. Então ele estava tirando da nação dele para dar a outra nação, e isso estava desagradando e desagradava os seus irmãos, a maioria. E aqui nós podemos entender que Jesus, Ele tem salvação para todos. Se nós acompanharmos, me permita voltar à história a partir do capítulo 18. Jesus vai dizer que a riqueza, ela traz alguma dificuldade para que pessoas sejam salvas. Então Lucas 18, 24 diz assim: Jesus, vendo assim triste, disse:
como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Jesus havia repreendido o rico, o jovem rico, e ele não quis abandonar nada para servir Jesus. E Jesus diz que é difícil para algumas pessoas deixar algo que lhe prende nesta terra para o servir. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas, então ele continua nesta trajetória. Jesus começa a apresentar aqui o portal da graça a todos que estão com o seu coração aberto. Após Jesus falar que era difícil um rico entrar no reino dos céus, ele se encontra com Zaqueu e libera uma salvação sobre a casa de Zaqueu. Parece até contraditório, mas Jesus está dizendo: é difícil, mas não é impossível. Para Deus tudo é possível. Eu quero elucidar alguns pontos dessa história. O primeiro ensinamento que eu quero deixar aqui para nós esta noite é que Deus não faz acepção de pessoas. Jesus está indo caminho a Jericó. Os relatos nos mostram que Jesus estava a caminho de Jericó. E neste caminho, quando ele ia nesta passagem, houve outro encontro. Em Lucas 18:35, você pode acompanhar. A partir do versículo 35, vai contar a cura do cego de Jericó. Jesus disse e tentou salvar aquele jovem. E logo ali à frente, ele salvou a casa de Zaqueu. Mas no meio, entre esses dois, havia um mendigo na estrada, mostrando para nós que Deus não faz acepção de pessoas. Dizendo assim o versículo: aconteceu que, quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Havia um cego nesse trajeto. Havia um barulho da multidão. A multidão vinha seguindo Jesus, e eles estavam ali acompanhando a passagem de Jesus. E de repente, aquele barulho toma conta da situação. Mas aquele cego não ficou oprimido, não ficou parado. Ele tomou uma posição. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus! Jesus! Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Tragam esse homem a mim. Filho, o que queres que eu te faça? Jesus, eu quero voltar a enxergar. Veja, a sua fé te salvou. Oh, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não faz acepção de pessoas. Sabe, a multidão repreendeu. Como você viu há pouco, eles pediram para que esse cego ficasse quieto, que ele não se incomodava, que ele não incomodasse Jesus, mas ele clamou. Ele acenou para Jesus, e quando há um portal aberto, nós não podemos perder a oportunidade. Ele gritava cada vez mais alto esta declaração, porque ele estava convicto que Jesus podia mudar a vida dele. Ele estava ali declarando também que Jesus era o Messias.
Lembra que eu te falei, nós hoje temos a certeza de quem é Jesus, mas eles tinham uma promessa, e ele não voltou atrás, ele não se envergonhou, não, ele declarou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, nós precisamos estar atento ao que Jesus está dizendo. Jesus olha com olhos de misericórdia para aquele cego. Jesus para, Jesus olha para ele, Jesus dá uma palavra. Eu quero liberar esta palavra aqui para nós esta noite. Eu quero que você se concentre por alguns minutos e você pense: o que você veio buscar hoje aqui de Jesus? O que está no seu coração? O que queima? Você precisa de um dom, você precisa de uma cura, você precisa da presença na sua casa. O que você anseia, que você clamaria, que você enfrentaria uma multidão, que você não teria vergonha, que você venceria as suas dificuldades para chegar próximo a Jesus, como esse cego fez. E se Jesus olhasse para você neste momento, e Ele está aqui fazendo isso, e diz para você: o que queres que eu te faça? Eu quero te dar um minuto para você falar com Jesus. Abaixe tua cabeça. Há algo especial para você pedir para Jesus. E essa pode ser uma grande oportunidade de um milagre, de um portal aberto de milagre sobre a sua vida, sobre a sua família. Aquele cego diz que ele queria ver, e Jesus fala: a tua fé te salvou. Jesus diz novamente esta noite para nós: o que queres que eu te faça? Jesus nos dá esta oportunidade diariamente. O que queres que eu te faça? Jesus está disponível. Quando você perde a sua timidez, quando você vence a vergonha, a desconfiança, você acena para Cristo. Ele entra na sua casa, Ele faz morada, Ele transforma a sua vida, a sua família, Ele cura as suas feridas, porque Jesus ama todos de maneira incondicional. Então, o primeiro ensinamento: Deus não faz acepção de pessoas. O segundo ensinamento que eu quero elucidar aqui esta noite foi quando Jesus teve um encontro com Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas, no versículo 5. A palavra de Deus vai dizer assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Jesus, ele se ofereceu. Se você está anotando, o tópico é: Jesus se ofereceu. Em todas as outras casas que nós estamos estudando, os portais, Jesus foi convidado. Mas nessa situação em específico, Jesus se coloca à disposição, Jesus se oferece. E eu quero te lembrar sobre isso. Se você acenar para Jesus, Jesus vai ir ao seu encontro. Sabe por quê? Porque Jesus se ofereceu como um cordeiro vivo, por amor a cada um de nós, pelos nossos pecados. Foi Ele que se ofereceu naquele dia, foi Ele que viu que eu e você não tinha possibilidades, que eu e você não tinha força. Então Jesus, Ele se ofereceu por cada um de nós. Jesus é o cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. O versículo 6, a história continua. E você pode observar aqui, neste momento com a gente.
Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Venha. Zaqueu. Eu esperei o Marquinhos já pular da árvore dali de cima, né? Todo mundo esperou, né? Enganaram nós, né? O paralítico desceu ali, eu queria ver o Marquinhos pulando. Zaqueu, desça depressa. Versículo 6, Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Mas aquela multidão, aqueles que estavam vendo ali, eles murmuravam. Eles não concordaram com Jesus. Talvez o que você vai tomar de decisão aqui esta noite não vai agradar a todos. Talvez a multidão vai achar que é um fato passageiro, ou que é um momento que você só está de uma maneira tranquila, participando de um culto. Mas sabe, um culto nunca é algo de uma maneira tranquila, porque um culto, ele está acontecendo diante de algo sobrenatural, que é da pessoa de Jesus Cristo. Então, qualquer atitude que você tomar aqui, agradando a uns ou não, você pode estar agradando Jesus Cristo. Como eu disse há pouco, e se você estiver lutando contra a pessoa do Espírito Santo, talvez você esteja aí duvidoso e pode estar negando quem é Jesus Cristo. Zaqueu desceu depressa e eles foram cear o banquete com Jesus. Mas eu quero chamar a sua atenção. Eu quero que você olhe para mim, por favor. Que você não se distraia nesse momento. Há um senso de urgência declarado neste versículo. Há um senso de urgência quando Jesus fala ao nosso coração. Eu quero te lembrar que o dia de amanhã não nos pertence. Zaqueu, ele não perdeu tempo. As escolhas de hoje determinam o amanhã. Mas o amanhã não está disponível para escolhas. Eu quero que você se apegue a esse senso de urgência. As escolhas que você tomar aqui hoje diante de Deus pode determinar o seu dia de amanhã, a sua segunda-feira. Mas todos que estão aqui, sem exceção, não podem me garantir que estarão dentro da segunda-feira. Há um senso de urgência quando nós falamos de salvação, de portal da graça, de libertação, de cura, de milagres. A vida, a Bíblia vai nos falar que é como um sopro, ela vem e se vai. Ninguém pode me assegurar que estará disponível amanhã para tomar novas decisões. Por isso, assim como Zaqueu não perdeu tempo, eu te peço encarecidamente, não perca mais tempo na sua vida. Jesus pode passar pela última vez pelas nossas vidas. Pode ser a nossa última oportunidade em vida. Aqui Jesus estava indo rumo a Jerusalém, onde Ele se entregaria por amor a cada um de nós. Foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Foi a última oportunidade que Zaqueu teve de estar na presença de Jesus em vida. Jesus está passando hoje
pelas nossas vidas, pela nossa casa. Mas pode ser sim a última oportunidade de muitas pessoas que precisam tomar esta decisão. Jesus está disponível hoje. Como o pastor Wagner sempre lembra, uma hora o portal da graça que está aberto vai se fechar. E sabe, às vezes a gente fica naquela expectativa de quando Jesus vai voltar e buscar a sua igreja, mas escute, enquanto eu prego este sermão, milhares de pessoas já fecharam para o portal da graça. Em uma hora que eu prego este sermão, milhares de pessoas já partiram desta vida para a eternidade. O portal da graça pode fechar para cada um de maneira específica, quando a morte encontra com cada uma das pessoas que na terra estão. A Bíblia nos assegura que há um tempo determinado para esta manifestação da graça de Deus. Hoje Jesus está se oferecendo a todos. Assim como Ele fez para a casa de Zaqueu, Ele: desça depressa, hoje eu estarei contigo, eu vou cear na tua casa. A oportunidade não é para amanhã, a oportunidade é para hoje. E sabe, isso nós podemos estender além da salvação. Se você precisa de uma mudança genuína de vida, de algo novo do céu, se você precisa deixar um pecado para trás, hoje é uma grande oportunidade para que você mude a sua história, mude a sua vida e esteja preparado para que Jesus esteja na sua casa. Então, primeiro, Deus não faz acepção de pessoas. Segundo, Jesus se convida para entrar em nossas vidas, porque Ele é quem se ofereceu gratuitamente por nós naquela cruz. E o terceiro ensinamento que eu quero deixar aqui esta noite, é que para acessar a graça, nós precisamos de arrependimento genuíno. Todos os dias é uma oportunidade de acessar a graça salvadora de Jesus Cristo, mas para isso, todos os dias nós precisamos de arrependimento genuíno. Lucas 19:8, a palavra de Deus diz assim: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quando Jesus entra em uma casa, há evidência de salvação. Zaqueu, ele está nos mostrando como nós devemos nos comportar com a presença de Jesus em nossas vidas. Quando você se encontra com Jesus, precisa haver sinceridade em nós, precisa haver mudança de vida, não pode ter obstáculos. Zaqueu aqui estava se amparando na lei, quando ele diz que quer restituir, porque a lei de Moisés diz que se alguém roubasse uma ovelha de alguém, precisaria restituir 4 vezes mais. E hoje, nós precisamos se atentar a isso, porque nós não podemos ficar negociando a nossa libertação com Cristo, nós não podemos ficar negociando a nossa mudança de vida, nós não podemos ficar negociando o preço do perdão ou o tamanho do pecado. Nós precisamos tomar uma atitude, ter votos de santidade para todos os dias acessar a graça salvadora de Cristo. Talvez você não compreenda, tamanha foi a atitude de Zaqueu, mas me permita, por favor, como um exemplo simples, tentar elucidar no seu coração o tamanho deste arrependimento. As pessoas têm dificuldade com dinheiro, com bens materiais. E Zaqueu, ele já fala que daria metade dos seus bens. Mas eu quero ir além.
Eu quero montar uma história junto com vocês estão comigo, por favor? Se hoje acontecesse um acidente, 2 carros se colidiram, e aí chamaram o corretor de seguros. O corretor de seguros vai lá, e ele vê aquela batida, e ele fala: olha, te chama de canto, uma pessoa, um dos condutores, e fala: olha, seu carro danificou um tanto bom, e por isso nós vamos te pagar uma apólice de 5.000 para o conserto, mas se tivesse amassado uma coluna desse carro aqui, você receberia o valor total de 30.000 reais, e você vai embora. E ele fala: é só uma dica, e você vai embora, e no outro dia alguém te fala: olha, você poderia amassar aquela parte lá, e receber o valor total, a seguradora tem muito dinheiro, não vai ter problema nenhum. E você deixa conduzir pela situação, ou você ou alguém, desculpa, se deixa conduzir pela situação, e acaba amassando uma parte do seu carro, que lhe dá direito a uma cota de seguro de 30.000 reais. Passado anos da sua vida, um dia você se encontra novamente com Jesus, e você olha para Jesus e seu coração se estremece, e você vê que algo que você fez te limita de receber totalmente a presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Então você olha para Jesus e você se sensibiliza, e o Espírito Santo te lembra daquele dia que você recebeu aquela apólice de seguro. E naquele momento, qual seria a atitude dessa pessoa? Qual seria a sua atitude se fosse o seu caso? Você devolveria a diferença? Eu vou devolver 25.000 para esta seguradora? Não, é pouco. Eu vou vender tudo o que eu tenho e vou restituir 100.000 a essa seguradora. Pouquíssimas pessoas no mundo teriam coragem de fazer isso, mas Zaqueu mostrou o que é ter um arrependimento genuíno com a sua atitude. O que eu quero te chamar a atenção é que o pecado não pode fazer parte da nossa vida. É que o pecado, ele tem que sair da nossa vida. Que ele não tem um preço para se manter em nossas vidas. Que a vida com Cristo vale muito mais a pena do que qualquer coisa que este mundo possa nos oferecer. O portal está aberto. A Bíblia, aplicação pessoal, vai dizer assim, Zaqueu demonstrou mudança interior por meio de uma ação exterior. Há evidência de salvação em nossa casa, em nossa família, por onde nós passamos, quando nós vivemos por um arrependimento sincero, verdadeiro, genuíno, diante de Jesus Cristo. E sabe, isso não é só para quem está se encontrando com Jesus hoje. Esta palavra é para todos nós que servimos Jesus. Todos os dias nós precisamos estar analisando o nosso coração, para se arrepender, para pedir perdão, para voltar aos pés da cruz e estar acessando a graça salvadora de Jesus Cristo. Esse chamado é para todos nós que aqui estamos. Nós precisamos ir a Jesus sem restrição, deixar Ele trabalhar em nossos corações. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus se convida a salvar a todos. Nós precisamos de arrependimento genuíno todos os dias. Passando esses três ensinamentos, eu quero concluir com você esta ministração, chamando a sua atenção. Espero que as ilustrações, os irmãos entendam que
a pessoas diferentes aqui, e a gente faz uma, e que o Espírito Santo possa estar trabalhando nos corações. Porque eu dei um exemplo, dentro de milhares que existem, que nós precisamos de mudança de vida e de arrependimento genuíno. Mas por último, eu ainda queria que você pensasse algo comigo. Se esta noite, imagine, acabando o culto, o pastor William que aqui está, chegasse próximo a você e falasse que vai jantar na sua casa. Eita glória! E eu não quero que você pense o que eu serviria para ele, o que eu daria para ele, não. Talvez não fosse o pastor William, se o prefeito da cidade estivesse aqui e ele falasse: olha, hoje eu vou jantar na sua casa. Eu não quero que você fique preocupado com a alimentação, mas com outra situação. Como estaria sua casa para receber uma celebridade hoje, alguém importante, alguém que você admira? Sua casa estaria limpinha? Sua casa estaria ajeitada? Eita Deus, quem trocou com pressa e largou tudo lá desvirado na cama, aí vai chegar correndo e fechar a porta, né? Aqui você não pode? Vamos comigo, aqui você não pode? Vocês já me entenderam? Sua casa está arrumada, está limpa, está agradável. Seus vizinhos conhecem a ambiência da sua casa. Porque hoje nós vamos convidar Jesus para passar lá em casa. Ah, por favor. Jesus é muito mais importante do que qualquer ser humano que pudesse pisar na sua casa hoje. Como você quer receber Jesus se você deixa a sua casa toda desgovernada, desarrumada? A não ser que for para que Ele te ajude a limpar e fazer uma varredura por completo. Você precisa sempre estar disponível para receber Jesus na sua casa. Zaqueu não foi pego de surpresa, ele correu até Jesus. Quando Jesus falou: eu vou na sua casa, já havia um banquete lá preparado. A casa dele não tinha quartinhos que ninguém tinha que ficar de fora e não podia acessar, porque ele teve um arrependimento genuíno. E a nossa casa precisa ser este lugar onde Jesus pode chegar de surpresa, ter liberdade e acessar todos os cômodos disponíveis nela. O que é a nossa casa, meus amados? É o nosso coração. É o nosso corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Ah, por favor. Eu quero terminar, porque senão eu vou ter que começar a chorar aqui, porque Jesus faz coisas. Jesus limpou minha vida, Jesus limpou minha família. Jesus tem limpado diariamente minha história, mas sabe, eu não quero que esta presença fique somente na minha casa, eu quero dividir e compartilhar ela com você. A Bíblia vai dizer que Deus é onipresente, onipotente, que Deus, Ele tem todo o poder, Ele está em todo lugar. E se você nunca fez esta declaração, por favor, o senso de urgência está passando por aqui. Hoje é o dia que você pode tomar a melhor e maior decisão da sua vida. Talvez todos que estejam aqui já tomou esta decisão, mas talvez uma pessoa ainda não tenha tomado esta decisão. Eu quero convidar o pastor William aqui à frente. Enquanto isso, eu quero ler Lucas 19:10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia
perdido. Um dia, o perdido fui eu, mas pela graça, pelo portal da graça aberto, eu fui encontrado.